Pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Lana e aqui a gente fala de dinheiro de forma simples, realista e sem enrolação. E se você é autônoma, ou seja, não tem uma renda fixa e sente que isso atrapalha a sua organização financeira, fica aqui comigo no vídeo de hoje porque ele é para você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Então vem comigo! Primeiramente, eu quero contar que esse tema surgiu de uma conversa aqui no YouTube. Eu fiz um comentário num vídeo e uma pessoa respondeu dizendo que ela tem dificuldade de se organizar financeiramente porque ela é autônoma e não tem uma renda fixa. E então, na hora eu pensei, poxa, essa é a realidade de tantas pessoas e também já foi a minha por muito tempo. E é por isso que eu tô aqui, para dividir com vocês as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos e também tudo que eu aprendi na prática e estudando. Hoje eu também sou autônoma, acho que eu já falei isso pra vocês, e eu consigo tirar uma pequena renda fixa de R$2.000 por mês. Por que eu consigo tirar essa renda? Porque eu já tenho uma previsibilidade de faturamento, então isso me permite definir esse pequeno salário e assim me planejar de uma maneira melhor. Mas, claro que nem sempre foi assim, já teve mês que eu não sabia se ia sobrar, teve meses que não sobrou nada, e teve meses que eu já tirei mais do que R$2.000, mas não porque eu poderia, e sim por falta de estratégia, falta de conhecimento e, claro, falta de organização. E quem trabalha com vendas, como é o meu caso, sabe que cada mês a gente tem um novo desafio. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem meses que a gente vende mais, tem meses que não vende nada, enfim, muita coisa acontece, então a gente precisa ter um planejamento. E aqui já vai o primeiro aprendizado de hoje, né? Que o ganho presente não garante, então, o ganho futuro. Por isso, você precisa criar uma estabilidade no meio desse caos. Então, eu separei aqui alguns passo a passo para a gente conseguir se organizar. E o primeiro dele é definir o seu prolabore, que será o seu salário, né? Como que eu fazia antigamente? Primeiro eu pagava todas as minhas obrigações e o que sobrava virava o meu salário. Então, independente se sobrou R$10 ou sobrou 2.000, esse ia ser o meu salário. E isso não tá certo, né, gente? E também não sobrava nada para mim investir na loja, para mim deixar no caixa ou investir em mim mesma. E se você está fazendo isso, então para agora, que o primeiro passo é organizar essas despesas pessoais e as despesas da empresa. Depois você vai então definir o seu prolabore e com base na realidade do seu negócio. Se hoje o seu negócio pode te pagar R$200, então o seu salário vai ser R$200 e você vai trabalhar para aumentar esse salário. Não é no começo, né? Não é sobre o quanto você gostaria de ganhar, e sim quanto a sua empresa pode te pagar. E o segundo passo, então, depois de organizar essas contas, a gente vai separar, né? O que é conta da empresa e o que é conta pessoal. Você precisa ter uma clareza total dos seus custos pessoais e também dos seus custos da empresa, os fixos e também os variáveis. E quais são também as entradas e saídas dos dois lados. O erro mais comum entre os autônomos e empreendedores é misturar essas duas contas. E eu entendo, né? Porque se você vive exclusivamente do seu negócio, bate um desespero, né? Quando começa a chegar as contas pessoais, porque todo mundo precisa de dinheiro para viver. Só que você tem que parar e pensar. Se você não separar agora, o seu negócio não vai crescer e você vai continuar se sentindo sufocada no final do mês. E também vai ter aquela sensação de que você trabalha para nada, né? Que você trabalha e não está sendo remunerada. Mas na verdade, às vezes é só falta de organização. E o terceiro passo, a gente vai criar então uma conta bancária para pessoa física e uma conta bancária para o seu CNPJ, se você ainda não tem. Isso é muito fácil, né? A gente pode fazer de forma digital, sem precisar ir no banco, sem taxas também. E o quarto passo, você vai entender qual é a realidade do seu negócio. Cada negócio é único e o seu resultado vai depender de muitas variáveis. Que tipo de serviço ou produto você oferece? Se o seu negócio é físico, online, se você paga aluguel, se você começou com uma reserva, se você está apostando o que tem, ou você está começando sem nada. Onde você está localizada? Qual é o seu público? É muita variável, então você precisa estudar o seu negócio e entender dele. E então a gente chega à conclusão que não existe fórmula mágica, mas existe sim uma fórmula que funciona, que é você estudar, se organizar e principalmente ter paciência. E por último, para você que não tem ainda previsibilidade de faturamento, eu vou te dar duas opções
para você trabalhar. E você então vê o que melhor se encaixa no seu momento. A primeira delas é você trabalhar com a média dos meses. Então, você pega aí 3 ou 6 meses, dependendo do tempo que você já tem a sua empresa, soma o total do que entrou, divide por esses meses e você vai trabalhar com a média. Nos meses, então, que sobrar dinheiro, você guarda para bancar aqueles meses que vai faltar. E o segundo cenário é você usar o seu pior mês. Então, você pega ali, se você tem tudo anotado, eu espero que tenha, qual foi o seu pior mês e trabalha como se aquele ali fosse sempre a sua realidade. Então, vai ter meses que vão ser melhores. Daí, você guarda esse dinheiro para cobrir nos meses piores. Essa é uma forma mais conservadora, que é ótima para as pessoas assim como eu, que eu morro de medo de dívida, morro de medo de não saber quanto que vai entrar para cobrir exatamente o quanto que eu preciso pagar naquele mês. É bem difícil ser assim, tô tentando mudar. Não que isso esteja errado, né? Mas essa questão psicológica me afeta, né? Então, tô tentando trabalhar isso. E é por isso também que a questão de organização financeira é tão importante para mim. E o sexto passo é a gente criar, então, uma reserva de emergência e de investimento no seu negócio. Porque todo negócio precisa ter um caixa. Você precisa criar uma reserva financeira para a sua empresa, não só para os imprevistos, mas também para investir no seu negócio. Imagina só que você pode, de uma hora para outra, ter o seu aluguel aumentado, algo que você precisa para trabalhar quebra, você não pode ficar sem aquele produto, aquela peça, não sei, aquela máquina. E se você não tiver dinheiro guardado, né, bate o desespero. E também para crescer, você vai precisar investir, seja em conhecimento, em marketing, em equipamento e principalmente investir em você mesma. Quanto mais especializada você é, maior vai ser o seu valor de entrega, mais você pode cobrar e, como consequência, mais você vai ganhar. Então, organizar as finanças sendo autônoma não é fácil, mas é possível. E você não precisa esperar ganhar mais para começar a se organizar, você precisa se organizar para começar a ganhar mais. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma dica sobre dinheiro e finanças. E lembra que mudar devagar é melhor do que ficar parada. Um passo de cada vez e quando você menos esperar, você vai estar vivendo um outro momento financeiro, tanto da sua empresa como também no seu pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!